Uma das coisas que mais faltam hoje em dia é o tão chamado contexto. O contexto parece que está totalmente fora do eixo. As pessoas pegam notícias, imagens, vídeos, séries, filmes, enfim, qualquer coisa que tenha mídia ou informação e não querem saber do contexto, do referencial. Você vai ver que a palavra contexto tem a ver com contexto, situação e referente. Você vai esbarrar na teoria da comunicação do Jacobson, que é um linguista russo, ali por volta de 1890, que ele cria a sua teoria naquele, naquele panorama onde tem emissor, receptor, canal, código, referente. E ali você tem as 6 situações para poder haver a comunicação humana. Veja que pode parecer muito fácil a comunicação hoje em dia, né? Vivemos na era da informática, da internet, mas a comunicação é algo bastante difícil, truncado, só pelo fato de comunicar. Quando eu quero passar uma mensagem para o meu receptor, que no caso é você que está assistindo esse vídeo, eu sou o emissor, você é o receptor. Várias nuances são já pré-determinadas. É necessário que você conheça o meu idioma, nós temos que desfrutar do mesmo canal, aqui no caso a internet. Você vai ter que ter um aparelho, então você tem que ter o mesmo idioma, o código, você vai ter que compreender o código que eu estou falando, que tipo de linguagem que eu estou falando, verbal, não verbal, aqui no caso é verbal. São palavras, sons, estou usando verbos. Tem a linguagem também não verbal, através só de imagem, por exemplo, o semáforo do trânsito, né? Então o contexto é totalmente intrínseco, é primordial para a comunicação. A comunicação é algo totalmente complicado, complexo. Veja que você vive na era das redes sociais, rede social, rede é um emaranhado, né? Conectado. Então na rede social você vai ver muito que tem uma postagem, tem diversos comentários. Você vai ver que vai ter comentários ali que não tem nada a ver com o tema central da postagem. Tem pessoas que vão levar para o lado político, para o lado pessoal, vão levar para outro lado, vão colocar desenho no meio, anime, vão colocar um filme no meio, uma citação, vão citar coisas errôneas de quem não sabe nem que existe de fato, vão citar informações que não existem, fake news. Outra problemática da comunicação hoje em dia seriam as fake news. Você vê que com todo o aparato tecnológico, você pode apenas abrir uma aba do lado para pesquisar, mas não, a pessoa prefere simplesmente receber uma informação e compartilhar. E também é interessante que nós vivemos na época do áudio-vídeo, do vídeo, do vídeo visual, do audiovisual, né? Você tem imagem, som, e a pessoa às vezes cai até numa fake news de som apenas. A pessoa manda um áudio e ela vai propagando aquilo ali de maneira trivial, sem nem ao menos pesquisar. Então vamos fazer algumas considerações do que vem a ser o contexto, como se aplica no dia a dia ou na prática. Então o contexto está primeiramente referindo-se a texto. A palavra texto vem de têxtil, também tem a ver com tecido. É uma analogia que se faz. Então, quando você pega um tecido, se você abrir ele no microscópio, você vai ver que ele tem vários emaranhados, quadrangulados, né? Uma costura. O texto também é assim, ele tem que estar costurado, entrelaçado, que nós chamamos de intertextualidade. Um texto sempre vai dialogar com um texto anterior. Por quê? Em algum momento da vida, alguém escreveu o primeiro texto da história da humanidade. A língua foi criada. O ser humano não nasceu escrevendo. Primeiro veio a fala, depois a escrita. Os primeiros métodos de escrita foram o método cuneiforme. O homem pegava um tablete de argila e ficava cunhando umas pequenas setas em forma de cunha. E esse método cuneiforme é um estilo de linguagem. Também se chama estilo porque o bastão que eles usavam para poder grafar a argila se chamava estilo, com S no começo. Daí que vem a palavra estilo e depois você vê a ramo da estilística, que é a maneira que se escreve, a poética do autor, a sua personalidade. Então você vai ver também que o significado das palavras e das coisas, substantivos, enfim, começa com algo concreto e passa para o abstrato. O filósofo John Locke tem uma tese sobre isso, sobre o conhecimento humano. Ele vai relatar que geralmente a maioria da etimologia das palavras, dos nomes, vem de algo concreto, depois passa por algo abstrato, semanticamente, no sentido de significado. Por exemplo, a palavra espírito
Espírito, você vai pegar a raiz da palavra. Espírito tem a ver com sopro. Espíritos, sopro. Você vai pegar em Gênesis e Deus faz o homem soprando o barro. Então, ele soprou o fôlego. Então, o espírito, a palavra espírito primordialmente tem a ver com algo concreto, que é o sopro, o ato de soprar. Mas depois, com o decorrer do tempo, vai agregando outros significados, metafóricas, analogias. Espírito agora seria a alma, algo mais transcendente, né? Espiritual, é algo que tem a ver com animação, tem também a ânima, que também tem a ver com alma. Então vai passando para algo mais metafísico, espiritual, né? É mais algo abstrato. Você vê aí também onde os truncamentos da comunicação. Chega um momento em que a palavra vai se transformando, vai mudando a semântica e você nem sabe mais qual era o verdadeiro significado. Por exemplo, também a palavra medíocre. Se eu te chamar de medíocre, você automaticamente, comumente, vai entender isso como uma ofensa. Mas a palavra medíocre vem de mediocritas, que seria algo mediano, algo que está no meio, mediano. Tem até o termo do poeta latino, que ele fala aurea mediocritas, é o equilíbrio dourado, ou seja, uma pessoa equilibrada, uma coisa boa. Só que com o tempo a palavra mediócritas foi sendo deturpada, foi criando outros significados, outros contextos, e agora se eu te chamar de medíocre você vai se sentir ofendido. Por isso que é meio complicado você falar em palavras proibidas. Não posso falar essa palavra ofensiva. É ofensiva a quem, em que contexto e em que época. Então o contexto está relacionado à época, idioma, local, geografia, semântica. Você tem que sempre haver qual é o contexto do livro, da obra, da frase. Outro exemplo de contexto. Eu posso pegar a Bíblia. A mensagem central da Bíblia seria, é o mais acreditado pelos cristãos, que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Então, ser cristão é ser seguidor de Cristo. É seguir o Evangelho. A palavra Evangelho vem de eu, Angelos, o bom caminho, né? A boa notícia. Eu, bom, Angelos, mensagem, a boa mensagem. Tanto que Angelos também tem a ver com anjo, que é mensageiro. Então, é considerado isso, em grande parte. Aí eu pego a Bíblia, pego um versículo, por exemplo, do Velho Testamento, onde tem o nazireu Sansão, e ele perde suas forças. Se você não conhece a história de Sansão, pesquise, dê uma lida. É bem conhecido, um homem que era muito forte, livrou o povo de Israel dos filisteus. Só que ele cometeu um erro, entregou sua força nas mãos de uma mulher, Dalila. Então Sansão, já sem forças, sendo humilhado, zoado, ele vai ao templo de Dagon, se eu não me engano, ele já está sem força, rasparam a cabeça dele. Ele faz uma oração: Senhor, pelo menos pela última vez, me dê uma chance de derrotar meu inimigo. Ele coloca as mãos nas pilastras, ele empurra, a força dele volta, ele comete um suicídio, ele tira a própria vida ali, tudo vai desabar em volta dele, mas naquele momento ele derrotou mais filisteus em toda a vida dele, apenas um golpe. Eu pego esse versículo isolado, essa passagem, a Bíblia tem diversas páginas, vários livros, né? Até porque cada título é um livro diferente, não é um livro só, são vários. Gênesis, Êxodo, Levítico, enfim, todos são livros. Aí eu vou te dizer o seguinte: na Bíblia, ele é a favor, ele manda você cometer o ato de tirar a própria vida. Isso está fora de contexto. E é o que a gente mais vê hoje em dia, não só no campo religioso, no campo político, no campo educacional, na interpretação dos textos, na hermenêutica, na comunicação. É tudo meio que é uma desinformação tremenda. Por exemplo, dá outro exemplo, a República de Platão, onde você tem os diálogos no começo de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, tudo que você sabe é através dos discípulos dele, que Platão foi um deles. Então Platão vai relatar seus diálogos de Sócrates praticando sua maiêutica, que é questionando os outros. Sócrates vai afirmar que só sei que nada sei. Por ele não saber, ele desconfiava de tudo, ele começava a questionar as pessoas ao redor, principalmente os sofistas. Então você vai pegar a passagem de Platão, eles vão debater sobre moral, virtude, assuntos da polis, né? Política tem a ver com polis. A gente fala que um assunto é político, não tem a ver com partido político, não é partidário. Política tem a ver com a sociedade. É o assunto da polis, da cidade. Então todo mundo pratica política. Você já vai aprender aí na República de Platão. Então você vê que eles são bastante virtuosos, debatendo sobre a filosofia, o amor ao conhecimento, virtude.
Só que ninguém comenta sobre o fato deles terem escravos. Todo mundo ali tem escravo. Na verdade, só é possível ser filósofo nessa época. Eles filosofavam tanto, pensavam na vida, porque eles tinham tempo livre. Ninguém praticava o trabalho braçal. Hoje o famigerado 6x1, né? Ninguém ali era CLT, filho. Então os filósofos tinham tempo livre para ficar pensando, debatendo na ágora, assuntos filosóficos. Ninguém vai questionar aqui a escravidão. Para eles, escravo é uma coisa tão comum e tão já certa de existir, que eles nem chegaram a cogitar em abolir e libertar esses escravos. E aí você vai pegar esse livro, vai ler e vai falar assim: ah, nossa, Sócrates é um fascista. Sócrates é um escravocrata. Ele é o contexto da época dele. Ele vive seu contexto histórico, a sua época, seu tempo. Então, são apenas considerações sobre o que vem a ser contexto. Tem também um termo chamado a navalha de Ockham, que é um termo de um filósofo também católico, dali da época pouco depois da Idade Média, se eu não me engano, 1300, pouco depois de Cristo. E o termo a navalha de Ockham é o seguinte, é do Guilherme de Ockham, ou William, que era um padre, filósofo, escritor, que também era controverso para a sua época, para o seu contexto. Ele questionava alguns dogmas da Igreja Católica. Ele vai dizer o seguinte: para chegar a uma conclusão, a um conceito lógico, quando você tem um problema, é necessário você chegar a uma solução mais simples possível, mais lógica possível, a menos complicada. É a navalha de Ockham, cortar o que é inútil. Você vê hoje em dia as pessoas fazendo malabarismo mentais para explicar certos fenômenos meteorológicos ou fenômenos políticos, cenários. Vamos citar aqui abertamente um caso aí que teve agora de um OVNI no sul do Brasil. Coincidentemente, essa cidade eu morei, né? Eu morei ali durante um ano. Caminhei por várias pradarias ali, vários terrenos baldios. Eu nunca vi nada, mas enfim. O rapaz diz que avistou um OVNI, mas ele não conseguiu filmar, né? Filmou algumas luzes de longe e tal. E você vai ver pelo contexto dele agora, que ele está usufruindo dessa pequena fama e já totalmente desvirtuado do assunto central. O assunto que era no começo uma aparição de uma nave espacial, né, alienígena, agora já está indo para outra questão agora de invasão de propriedade, ele já alega outras coisas. Daqui a pouco ele vai estar dando entrevista, vai virar um famoso, vai estar em reality shows, ninguém vai nem lembrar qual foi o assunto do começo, ali, do início. As coisas vão se perdendo do contexto, como sempre, né? Você vai ver que isso vai se repetindo eras e eras. Não só no campo das palavras, da morfologia, da semântica, mas também no campo da informação. Existe contexto linguístico, tem a ver com variações linguísticas, de local, regional, palavras. Tem as variações diastráticas, diafásica. Por exemplo, um dialeto de um surfista vai ser diferente de um dialeto de um médico. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. O vocabulário é diferente. Os dois falam o mesmo idioma, mas podem não se entender se cada um ficar usando sua própria gíria. Daí também você esbarra essa problemática do pronome neutro. Por que eu não posso ficar usando linguagem neutra, pronome neutro? Não é questão de preconceito. É porque algumas palavras da língua portuguesa, principalmente o pronome, são variáveis. Elas variam em gênero, masculino e feminino. Lembrando que é gênero gramatical, não é gênero sexual. Se eu disser o microfone, esse o microfone é masculino, mas se o microfone é hétero, gay, trans, ninguém quer saber disso, não tem a ver. Tem a ver com a comunicação. Eu preciso ter um referente de gênero para me comunicar. Então que você possa abrir sua mente, estudar um pouco mais sobre o que tem a ver, que vem a ser contexto, se inteirar nisso para não ficar se perdendo nessas ladainhas aí virtuais, que são inúmeras, né? E que você possa adquirir conhecimento e fugir dessas fugas e perdas de contextos.